Os irmãos abram no capítulo 5. Romanos capítulo 5, nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 11. Vamos pular o capítulo 4, principalmente porque o capítulo 4 ele é uma repetição dos princípios que nós aprendemos do 3:21 ao 31. Então Paulo se volta para os judeus no capítulo 4, mais uma vez mostrando as razões pelas quais eles não deveriam confiar nos seus próprios esforços para conseguir a salvação. E ele vai usar 3 exemplos. Ele vai usar o exemplo de Abraão, mostrando em Abraão que Deus salvou Abraão antes da lei e antes de ser circuncidado. Então o pai da fé, que era a referência para o povo judeu, Deus salvou ele antes que a lei fosse dada a Moisés e antes que a circuncisão fosse estabelecida. Então ele volta mais uma vez a mostrar para os judeus que existe uma obra que Deus realizou, que salva esse pecador, que coloca esse pecador numa condição tal diante de Deus que Deus o trata como se ele nunca tivesse pecado na vida. E para reafirmar isso, ele volta para um dos salmos do rei Davi e diz, repete o salmo: bem-aventurado o homem que Deus não imputa pecado a ele. Ou traduzindo numa linguagem bem simples, verdadeiramente feliz é o homem a quem Deus trata como se ele nunca tivesse cometido um só pecado na vida. É dessa maneira que Deus nos trata, por causa de Jesus Cristo. Então, vamos ler capítulo 5, versículo 1 ao 11. Versículo 1 está escrito: tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência, e a paciência a esperança, e a esperança e a paciência a experiência, e a experiência a esperança. E a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Porque Cristo, estando nós ainda fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Porque apenas alguém morreria por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém ouse a morrer. Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, tendo sido justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, muito mais, tendo sido já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não somente isso, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual agora alcançamos a reconciliação. Vamos orar mais uma vez. Deus amado, colocamos a nossa vida diante de Ti, diante da Tua palavra. Pedimos que o Senhor venha ser conosco nessa noite mais uma vez, que pelo Teu Espírito Santo o Senhor venha iluminar o nosso entendimento, não apenas para aprendermos essa palavra, mas também para entendermos, Senhor, aquilo que ela quer nos dizer. E não apenas isso, que pelo poder do Teu Santo Espírito, essas verdades contidas na Tua palavra possam ser aplicadas ao nosso coração e possam se tornar, Senhor, uma realidade como expressão de fé na nossa vida. Por isso, que o Senhor nos ajude, Senhor, a conformar a nossa vida às verdades que temos ouvido, às verdades contidas nesse texto, a fim de estarmos mais aptos para discernir o certo do errado, o bem do mal, o verdadeiro do falso, Senhor, e também para que possamos, Senhor, de maneira mais clara, de maneira mais objetiva, dar razão da nossa fé àqueles que nos perguntam. Por isso, que o Senhor nos ajude nessa noite, Deus, um culto que nós separamos para aprender da Tua palavra, como nós podemos viver de maneira mais agradável diante de Ti, e como nós podemos também comunicar essas verdades a outras pessoas. Por isso, que o Senhor seja com a minha vida, que o Senhor seja com a vida de cada um dos Teus filhos e filhas que aqui se encontram. Assim te pedimos em nome de Jesus. Amém. Quando nós pensamos numa carta do Novo Testamento, uma das coisas que nós precisamos nos acostumar
é sempre que queremos ou quisermos entender alguma porção, algum texto de uma carta, nós precisamos ter na mente a mensagem da carta inteira. Nós não podemos compreender o que o escritor quis dizer em determinada parte de uma carta do Novo Testamento se a mensagem completa da carta não tiver em nossas mentes. Assim é a carta do apóstolo Paulo aos Romanos. Paulo, ele tem um propósito na sua escrita, ele tem uma mensagem para nos transmitir, e para transmitir essa mensagem que ele tinha a intenção de comunicar à igreja de Roma, ele dividiu a sua carta em 5 grandes blocos doutrinários. Então você vai ler a carta de Paulo aos Romanos, do capítulo 1 ao 16, e você deve lê-la sabendo que existem 5 divisões básicas, aliás, como a introdução, 6 divisões básicas que precisam ser percebidas para que você possa entender a mensagem como um todo. Um exemplo, capítulo 1, versículo 1 ao 17, nós temos a apresentação de Paulo para a igreja de Roma. Ele nunca havia estado na igreja de Roma, Paulo não conhecia a igreja, nem a igreja o conhecia pessoalmente, só que o apóstolo Paulo, depois de 18 anos e meio, evangelizando aquela região entre Jerusalém e as portas da Ásia, ele olha para um lado e para o outro e não vê um lugar onde ele ainda não tenha anunciado o evangelho. Então, ao invés, na idade que ele tinha já naquela época, em pensar em se aposentar ou ficar pastoreando uma igreja, Paulo, ele estabeleceu um novo objetivo missionário. Ele vai falar isso na carta aos Romanos, no final da carta, que ele tinha um desejo de ir para a Espanha. Ele agora queria ir além, ele queria ir pregar o evangelho onde Cristo ainda não havia sido anunciado. E ele precisava de uma igreja que já estivesse estabelecida e organizada para se tornar para ele aquilo que Antioquia foi nas 3 viagens missionárias, ou seja, o porto seguro, o lugar de descanso. Ele ia, pregava em vários lugares, voltava, descansava lá em Antioquia, depois saiu na 2ª viagem, voltou, saiu na 3ª, voltou, e ao sair de lá ele parte para Jerusalém, já para ser preso e dar continuidade. Alguns consideram a viagem da prisão uma viagem missionária, já que ele pregou para todo mundo no meio do caminho na viagem, muitas pessoas se converteram, mas Paulo, ele nunca havia estado em Roma. Então essa carta é o currículo vitae dele, ele está se apresentando, e de maneira mais clara, versículo 1 ao versículo 17 do capítulo 1, ele se apresenta, diz qual é a sua função no corpo de Cristo, para que ele foi separado e escolhido por Deus, e aí ele fala do coração, da mensagem central do Evangelho de Deus, que é a justiça de Deus revelada na cruz de Cristo. A partir daí, ele termina a sua introdução dizendo que ele não se envergonhava do Evangelho, que ele foi chamado para pregar, do Evangelho de Cristo, porque era o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Que todo aquele é esse? Ele vai dizer no final do verso, primeiro o judeu e também o grego. Então a mensagem do Evangelho, ela deveria ser transmitida a judeus e não judeus, porque ela era o único meio que Deus estabeleceu para trazer salvação para os pecadores. Então, se eu quero que um pecador se salve, eu preciso pregar o Evangelho para eles. Então Paulo, ele diz o que é que há na mensagem do Evangelho que vai fazer com que um pecador que ouça a mensagem do Evangelho e creia venha a ser salvo. Ele diz, porque no Evangelho se revela a justiça de Deus. A obra que Deus realizou, o meio que Deus estabeleceu, ou melhor, o único meio que Deus estabeleceu para salvar judeus e não judeus. Deus não tem um meio para salvar judeus e um meio para salvar gentios. Até hoje, algumas igrejas por aí andam pregando isso, mas aqui nas Escrituras, o mesmo meio que salva um judeu é o mesmo meio que salva um gentio, que é justamente a justificação pela fé. E depois de terminar sua apresentação com essa afirmação, que judeus e gentios, se quiserem ser salvos, precisam crer no Evangelho, ele vai dizer os motivos pelos quais judeus e gentios precisam de salvação. E aí do 1,18 a o 3,20, ele vai abordar não apenas a questão dos problemas que o pecado trouxe
para com o homem em relação a Deus, como com a sua vida comum. Então ele vai dizer qual é o problema que existe e que está sobre toda a raça humana, que faz com que todos os homens que venham a esse mundo, se quiserem ser salvos, precisam crer no Evangelho. É justamente o problema do pecado. O problema do pecado que produz pecados. Então, nesse sentido, quando o pecado entra no mundo, isso vai ficar mais claro do 5:12 ao 19. Paulo vai fazer essa analogia que nós não vamos tocar hoje por causa do tempo. Então, o pecado, quando entrou no mundo, e o pecado, quando atingiu a raça humana, ele trouxe basicamente 3 problemas. Primeiro, o problema pior, que é o problema com Deus. Ele colocou a raça humana debaixo da ira do Criador, debaixo do desfavor de Deus. Ele colocou toda a raça humana, se a gente usar o termo que, pensando do 1:18 ao 3:20, num estado de total incapacidade, inabilidade de construir qualquer tipo de caminho para os seus próprios esforços, que possa levar Deus a salvá-los por causa disso. Então, nesse sentido, Paulo demonstra, já do 1:18 até o 32, mais especificamente do 22 ao 32, que o pecado afetou a relação do homem com Deus, a tal ponto que, ainda que Deus o tempo todo esteja perseguindo esse homem, se revelando através da criação, mostrando a sua divindade, o seu eterno poder, os seus atributos invisíveis, mas esse homem, debaixo do pecado, ele vira as costas para essa revelação e decide seguir os seus próprios caminhos. Tendo conhecimento de Deus, eles não glorificaram como Deus. Eles preferiram fazer deuses à sua semelhança. Eles preferiram cultuar as criaturas e transformar as criaturas em deuses aos quais eles estavam a glória, dando a glória que só pertencia a Deus. Então, por causa dessa atitude de rejeição a Deus, como consequência disso, eles se tornaram insensíveis aos padrões criacionais que Deus estabeleceu para que os seres humanos pudessem viver bem aqui nesse mundo. E aí Paulo, na segunda parte, demonstra que o pecado trouxe problemas para o homem, porque ele não conseguia mais compreender o propósito de Deus para a vida dele. E Paulo procura, na cultura da época, um tipo de pecado. Quando eu digo na cultura da época, você pensa em Corinto. Nós já estudamos a carta de Paulo aos Coríntios. Então, aquela cidade pervertida moralmente era como é que poderíamos dizer assim, o outdoor público explícito do que você poderia imaginar de uma sociedade corrompida, pervertida, imoral. Era a cidade de Corinto. Eram os habitantes de Corinto, a ponto de se criar uma palavra naquela época, quando você queria pensar numa pessoa e dizer essa pessoa é uma pessoa depravada moralmente, você dizia, aí vai uma pessoa coríntia. Paulo procura nessa sociedade corrompida, corrupta, imoral, um pecado que ele pudesse dizer, olha, isso aqui é o fundo do poço onde pode chegar um homem por rejeitar a revelação que Deus faz de si mesmo e o padrão criacional. E aí ele vai apresentar o lesbianismo e o homossexualismo masculino como o fundo do poço, o pecado que poderia ser considerado aos olhos dele, dentro do contexto da cidade de Corinto, a expressão de até onde poderia chegar um ser humano que abandonasse a Deus. Por quê? Possivelmente Paulo escolheu esse pecado, gente, porque é a coisa mais básica na criação quando pensamos em seres vivos, quer sejam seres humanos, quer sejam animais, quer sejam no reino vegetal. Por que eu faço distinção de nós para os animais? É que nós não somos animais racionais, tá? Essa expressão foi cunhada pelo naturalismo, fundamentado na teoria da evolução, que simplesmente nos compara em pé de igualdade para com os animais que existem. E nós não somos, nós somos seres criados à imagem e semelhança de Deus, e isso é o que nos distingue dos animais. Não podemos entrar naquela tentação do genoma, do projeto Genoma, que queria saber em termos simplesmente químicos o que é que nos diferencia dos outros animais, e depois de gastarem milhões e milhões de dólares e um tempo muito grande de trabalho, simplesmente voltar a estaca zero. Precisam de 80 anos e mais não sei quantos bilhões
para concluir o processo, para tentar descobrir por que nós somos superiores aos outros seres vivos. E o motivo pelo qual nós somos superiores aos demais seres vivos não é porque haja alguma diferença química, orgânica ou de qualquer outro tipo, ou genética, porque foi comprovado que não existe quase nenhuma diferença do nosso DNA para o DNA de um camundongo, de um rato, de um sapo, de uma minhoca, ou seja lá o que for, é quase tudo parecido. Só que nós somos os únicos que fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Os únicos. E a única maneira de nós vivermos e compreendermos o propósito de Deus na criação para a nossa vida é se nós estivermos em comunhão com Ele. Nos afastamos dele, perdemos o senso da estrutura, e a coisa mais básica que está diante dos nossos olhos é que no âmbito dos seres vivos existe um macho e uma fêmea que, quando se unem, proporcionam a perpetuidade da raça. Não dá para unir um macho, nem uma fêmea e uma fêmea. Paulo vai dizer aqui que isso é contra a natureza. Então, o pecado trouxe prejuízo entre o homem e Deus. O pecado trouxe prejuízo na relação de vida do homem para consigo mesmo. E o pecado trouxe prejuízo no relacionamento do homem para com os outros. E aí nós temos a maior lista de pecados em um único texto da Bíblia. É justamente Romanos capítulo 1, versículo 27 ao 31. Nós temos aquela grande lista de 21 pecados, ou 28 ao 31, melhor, de 21 pecados. Poderia ser mais, poderia se colocar todos os pecados da Bíblia, mas Paulo está dizendo aqui que o pecado, quando entrou no mundo, ele afetou de tal maneira o ser humano que ele se tornou uma pessoa depravada totalmente. Quando nós citamos essa palavra ou essa expressão, não é? Algumas pessoas têm arrepio. Mas pastor, é muito pesada essa palavra depravado, porque na hora que a gente diz está depravado totalmente, as pessoas já associam, o pastor está chamando os homens sem Cristo, sem convertido, de demônio, e não é isso que eu estou dizendo. A imagem e semelhança de Deus ainda é refletida em nós. O que a depravação total nos ensina? Que não existe uma só área da nossa vida que não tenha sido afetada pelo pecado. E como, para ser salvo pelos nossos esforços e pelas nossas boas obras, nós temos que nascer, viver e morrer sem nunca havermos cometido um só erro, então o veredito vai ser, então estamos fritos. Não existe esperança para nós. É isso que Deus diz para uma pessoa que confia nas suas obras como meio de salvação. Porque é isso que a lei dele diz. Ou você tira 10, ou você tira 0. Não existe 9, 8, 7, 9,9, 9,99, não existe. Ou é 10, ou não é nada. Então, nesse sentido, o ser humano ele precisa se encontrar nesse momento em que todas as suas esperanças e expectativas desaparecem e o seu chão some junto. E ele no vácuo faz aquela pergunta que quando Paulo estava preso lá em Filipos, o carcereiro fez. E agora? O que é que eu posso fazer para ser salvo? Ou o que aquela multidão lá de Pentecostes, quando Pedro chama todo mundo de assassino e o Espírito Santo vem e convence eles, vocês são assassinos mesmo. E eles olham para Moisés, Moisés diz, olha, estou fora. Porque não existia perdão na lei para assassino. E eles olham para os apóstolos e perguntam, e agora, irmãos, o que é que nós fazemos? E a mensagem do Evangelho não diz para eles o que eles têm que fazer. Nós precisamos nos controlar, gente. Esses dias eu estava vendo um estudo para discipulado em que o estudo dizia 6 passos que você deve dar para a sua salvação. Gente, nós não damos passos nenhum para a salvação. O Evangelho não anuncia aquilo que a gente tem que fazer. O Evangelho anuncia aquilo que Deus fez para salvar a nossa vida. Ele nos comunica, e é Ele mesmo que abre o nosso entendimento para compreender, e a ação de Deus, fazendo a gente nascer de novo e abrindo o nosso entendimento para entender o propósito da cruz, é que faz com que nós nos agarremos a Jesus Cristo, nos agarremos a Ele e seguimos a nossa jornada.
Então aqui, até o 3:23 ou 3:20, tanto que o 3:20 nós trabalhamos isso, eu considero que é uma das coisas mais importantes para nós compreendermos na hora de uma evangelização. Principalmente se você tiver a mesma mania que eu, de chegar para uma pessoa, perguntar se eu posso partilhar a palavra de Deus e já perguntar para ela se ela morrer agora, para onde é que ela vai. Eu faço isso de propósito, por que motivo? Porque a cada 100, 99 dá a mesma resposta. Eu digo 99 porque no meio dos 100 eu pego um ateu. Mas 99 vai dizer, se Deus achar que eu mereço. Por quê? Porque na cabeça dele, ele vai olhar para o espelho da lei de Deus e vai tentar tirar a média da sua bondade. Só que a lei não foi dada para que ninguém tire a média da bondade por ela. É para que o homem reconheça que ele é pecador. E se ele é pecador, temos um triste veredito no 3:23, está afastado da glória de Deus. E pensando no 1:18 ao 32, depois do 1 ao 16, depois do 17 até o final do 2, simplesmente não existe esperança. Paulo vai dizer no 19:20 que a lei foi dada para que toda a boca esteja fechada e todo mundo seja condenável. Ou seja, nenhum ser humano que queira se salvar a si mesmo vai poder chegar no último dia e na hora que receber aquele veredito, apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno que está preparado para o diabo e seus anjos. Ele vai poder dizer qualquer coisa em seu favor, porque ele era pecador. E nenhum esforço humano tem o poder de remover o pecado, a culpa e o castigo que os pecadores têm. Então o encontro de um pecador com Deus deve ser precedido por esse momento em que simplesmente ele se encontra no vácuo da sua vida. E agora não tem esperança nenhuma. E aí Paulo, no terceiro grande bloco, que começa no 3:21, diz, olha, eu tenho uma boa notícia para você, que já reconheceu que não pode se salvar. Deus salva a sua vida. Já que Deus sabe que você não pode fazer nada para se salvar, Ele enviou seu Filho a esse mundo e fez através do seu Filho uma obra que salva um pecador como você. Não importa se você é aquele depravado, não importa se você é um religioso, um moralista, não importa se você é um religioso. Há poder na graça de Deus para salvar todo aquele que crê. Então, no terceiro bloco, do 3:21 e 22 e depois do 24, não apenas ele mais uma vez repete aquilo que foi dito no 16, 17, com outras palavras, ele vai reafirmar para aqueles que estão lendo a carta que a salvação ela não é abraçada e nem conquistada como resultado dos esforços humanos, mas ela alcança a vida do pecador quando ele crê na obra que Jesus Cristo fez para salvá-lo. Então ele vai dizer, mas agora sem a lei. Então deixe de confiar nos seus esforços e deposite toda a confiança da sua vida e a esperança da sua eternidade na obra que o Filho de Deus fez. Aí ele vai dizer que Deus justifica gratuitamente pela sua graça, pela redenção que é em Cristo Jesus, e ele vai dizer que é por causa do preço que Jesus pagou na cruz do Calvário e por intermédio do sangue dele como sacrifício expiatório e propiciatório, simplesmente depois que ele é derramado sobre a nossa vida, ele traz perdão, purificação dos pecados e perdoados e purificados, a ira de Deus nunca mais alcança a nossa vida. Estamos livres da ira de Deus para sempre. Então Paulo ele termina o capítulo 3 e 4 reafirmando: você pecador que não pode se salvar por você mesmo, eu quero dizer para você que a sua esperança não acabou. Deus foi tão bom que ele veio a esse mundo e realizou uma obra que pode levar você sem merecer e sem ter que pagar nada para habitar com ele eternamente. Basta que você creia na obra que o Filho dele fez para lhe salvar. E aí ele termina mostrando para aqueles que foram informados do problema do pecado que Deus trouxe uma solução para o problema do pecado e as consequências desse pecado, a salvação ou a justificação pela fé em Jesus Cristo. Ou seja, se você crê em Jesus Cristo, Deus lhe absolve da culpa do seu pecado e do castigo do seu pecado e vai começar uma obra na sua vida e vai concluí-la naquele dia glorioso em que Cristo voltar. Então, acabou o bloco terceiro,
ou o segundo grande bloco doutrinário, que é do 3:21 até o final do capítulo 4, Paulo aqui no 5 entra no terceiro grande bloco doutrinário. E aqui você precisa saber que ele está falando para uma pessoa que já tem convicção de salvação. Por quê? Imagine que você estivesse lá ouvindo Paulo e você creu em Jesus Cristo. E Paulo diz que Deus mandou o torpedinho do zap para você lá do dia do juízo, dizendo: você está livre, você está absolvido. E aí você pergunta para Paulo: Paulo, e agora? E vai acontecer alguma coisa com a minha vida? O que vai mudar na minha vida depois que eu entreguei a vida a Jesus Cristo? E aí Paulo vai começar a falar aqui sobre os benefícios que a cruz de Cristo traz para a nossa vida como pecador. Qual era o maior problema que o pecado trouxe com a queda? Foi o afastamento de Deus. Todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Não apenas estão afastados, mas também estão impossibilitados de manifestar a glória de Deus através da sua vida por causa da corrupção que o pecado trouxe. E por causa do pecado, não existe comunhão com Deus, não existe relacionamento com Deus, não existe um relacionamento de amor, de misericórdia, de bênção de Deus contínuo, mas agora não. Através da morte de Jesus Cristo e da fé dele, Paulo vai dizer que nós temos paz com Deus. Paz. Então, 5 ao 8. Benefícios da justificação. Capítulo 5, vida de paz. Capítulo 6, vida de luta. Por que motivo a vida de luta? Não é? Aqui no capítulo 6, 23, Paulo vai dizer que o salário do pecado é a morte. Ou seja, a lei diz para o pecador: você é amaldiçoado. Quem peca tem que morrer. Só que agora você creu em Cristo. Então Paulo diz que agora nós não podemos pensar numa vida com o inimigo íntimo conosco, caminhando. Então é uma vida de luta contra o pecado. O tempo todo nós vamos ter que lutar contra o pecado, porque nós entramos naquela segunda etapa do processo de santificação. A lei me diz no capítulo 7, você está condenado. Só que Paulo termina o capítulo 7 dizendo: eu dou graças a Deus por Jesus Cristo. A lei diz para o pecador: você está condenado. Só que no nosso caso, Cristo já recebeu a condenação da lei no nosso lugar. É por isso que o capítulo 8 é uma vida eterna, ou seja, aquilo que Cristo fez alcançou a nossa vida de tal maneira, nós vamos viver com Ele perpetuamente. 9 ao 11, uma história de Israel, para mostrar que a salvação no Antigo Testamento foi pela graça por meio da fé, nunca foi pela lei. 3, 19 e 20, ele vai deixar isso claro. E por último, o último grande bloco é o bloco da conduta cristã. Agora que você aprendeu a doutrina, lembre-se que nós aprendemos a palavra de Deus para sermos transformados por ela. Temos que nos livrar da síndrome do fariseu, que aprende a palavra de Deus para ficar discutindo picuinhas de doutrina uns com os outros. E dando mau testemunho, né? Porque se a palavra de Deus para ele não é aprendida para transformar a sua vida, então simplesmente ele vai se tornar uma caricatura cristã. Alguém que sabe discursar as verdades das Escrituras, mas vive como se as verdades das Escrituras não significassem nada para ele. Para Paulo isso não funciona. Se eu aprendo a palavra de Deus é para ser transformado por ela. Ele já começa falando isso no 12, 1 e 2. Então, 12, 13, 14, 15, ele fala da conduta cristã. Primeiro, conduta de santidade, capítulo 12. Conduta de obediência, conduta de amor, no capítulo 14. Exemplo de Cristo, no capítulo 15. E no capítulo 16, só para lembrar as irmãs que estão grávidas, você tem uma lista de nome aqui para dar ao seu filho, né? Trifena e Trifose, Aristóbulo, Rufo, Aristarco, alguma coisa desse tipo aí. Brincadeira, né, Vivi? Mas tem uma lista de nome lá. É o chauzinho de Paulo dizendo para as pessoas se despedindo e esperando encontrar com elas. Então, quando você tem o conhecimento disso tudo, nós aqui estamos no bloco dos benefícios da justificação. Quais são os benefícios que isso vai trazer para mim? Porque a gente fala dessa maneira, né? Porque eu sempre digo, a gente vai dar aula de homilética, de pregação, a gente usa Romanos e diz para os irmãos, do 1,18 ao 3,20, não pregue sobre salvação. Porque todo esse bloco está falando sobre condenação.
3, 21, 22, 24, até o final do capítulo 4, pregue sobre salvação. 5 a 8, quais benefícios essa salvação me trouxe? Do 12 ao 15, como é que eu posso viver a minha vida cristã de acordo com essa doutrina que eu aprendi? É assim que é a carta. E aí, se a gente prega o que Paulo quis dizer em cada bloco, a mensagem da carta fica mais clara. Então, primeiro grande benefício, tendo sido justificados pela fé, você creu em Jesus Cristo e Deus diz, você está absolvido da culpa do seu pecado e também está absolvido do castigo do seu pecado. Não tem mais condenação para você. E agora? E agora, enquanto aquele dia glorioso da segunda vinda não chega, você não está mais afastado de Deus. Você agora é amigo de Deus. Paz aqui, volta a lembrar, não é aquele sentimento, e até hoje, né, por mais que eu já preguei isso na igreja, as pessoas vão falar da sua conversão e fazem, olha, quando eu criei em Cristo, eu saí da igreja com a paz no coração. Não é esse tipo de paz que está aqui. É o fato de você, antes, haver sido inimigo de Deus, e agora você é amigo. Esse é o grande problema da pregação do Evangelho hoje em dia, principalmente se a gente vai usar Romanos capítulo 5. Imagine, você chega para uma pessoa que não é crente, quer pregar o Evangelho para ela, para dizer para ela que se ela crê em Jesus Cristo, Deus vai absolver ela da culpa e do castigo do pecado, e ela vai ter vida eterna. E você diz, olha para aqui, e sabe do que é que Deus te chama aqui em Romanos capítulo 5? Primeiro te chama de um incapaz. Se tu ainda continuar confiando nas tuas obras, esperando que Deus te salve por ela, tu está frito. Porque sem Cristo, lá no versículo 6, tu é um fraco. Tu és um incapaz. Aliás, tu não é só um fraco, tu é um ímpio. Quando eu ensinava essa matéria, essa disciplina no seminário, no segundo ano, os alunos ficavam empavorosos, porque diziam, mas professor, se eu for dizer para uma pessoa que ele é um ímpio, ele vai querer bater em mim. E eu dizia para eles, Deus não se preocupou com isso. Ele disse, se a coisa não pode piorar, você é um pecador. E se achou pouco o pecador, vai no versículo 10, ele diz que sem Cristo nós éramos inimigos dele. Na verdade, nós vivíamos em oposição, não queríamos saber do caminho que o Senhor estabeleceu. Mas Deus foi tão bom com a gente, mas tão bom, que Ele realizou uma obra, e mesmo sem nós querermos, Ele fez uma obra tão poderosa que nos tirou daquela situação de inimizade. Nos tirou dessa situação de inimizade. E é necessário que o ser humano compreenda isso para que o que ele fala no versículo 8 ganhe sentido. A medida do nosso amor por Deus será relativo à consciência que nós temos de quanto nós somos pecadores. Então, se eu nunca me achei pecador demais assim, então simplesmente eu vou ser uma pessoa cujo brilho da glória de Cristo será completamente ofuscado. Nós vamos correr o risco de tratar Deus como alguém que não fez nada mais do que a obrigação dele enviar seu filho para salvar a gente. Só que Deus não tinha obrigação nenhuma. Em sua justa justiça, Ele deveria ter nos condenado, Ele deveria ter nos largado, Ele deveria ter nos castigado. Mas o que é que Ele fez? Pegou toda essa repulsa e todo o castigo que os nossos males, erros e pecados mereciam, e cravou e lançou tudo no seu Filho na cruz, no nosso lugar, para que a gente pudesse olhar não apenas para o futuro, mas para a eternidade com um olhar de esperança. É por isso que Paulo vai dizer aqui no versículo 8, mas Deus continua provando o seu amor para conosco. Talvez você diga, pastor, não é continua provando, é prova. Na língua original em que o Novo Testamento foi escrito, no grego koiné, um verbo no presente, ele tem aquilo que nós chamamos de ação contínua. Ou seja, ele fala de algo que está em movimento, não é algo estático, é algo que está em movimento. A tradução sempre é parecida com o nosso gerúndio, não é? Não traduzimos diretamente como se fosse o nosso gerúndio, andando, caminhando, fazendo, porque nós temos uma forma verbal no grego que é traduzido como nosso gerúndio. É para não confundir. Quando eu vou traduzir, eu tenho que traduzir no presente. Só que Paulo aqui está falando da justiça de Deus que foi revelada há cerca de 30 anos atrás, ou um pouco mais.
E ele escreve para a igreja de Roma dizendo que Deus continua provando o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Deixa eu dar um exemplo, é o exemplo que eu sempre uso porque é muito comum para nós que somos pastores, né? Temos que aconselhar os irmãos quando estão em crise, principalmente se essa crise for por causa de algum sofrimento dele. Ele está sofrendo muito e aí ele entra em desespero e diz: pastor, até parece que Deus não me ama. Eu acho que Deus não me ama porque ele está permitindo que eu sofra tanto. E aí o problema é que a partir do versículo 3 aqui, Paulo vai dizer que é impossível uma pessoa ter sido alcançada pela salvação e imaginar que ela não vai sofrer na vida. O sofrimento faz parte do trabalhar de Deus no processo de santificação para moldar o nosso caráter e nos amadurecer. Para Paulo aqui, versículo 3 em diante, sofrimento faz parte das bênçãos que Deus estabeleceu para transformar a vida de um pecador que ele salva. Não é maldição. Não é algo tão extremo assim que eu possa olhar para a circunstância e dizer: olha, Deus não me ama por ter me permitido passar por isso. Aliás, é justamente o contrário. Eu passo por essas coisas porque Deus me ama. E através disso Ele está moldando o meu caráter e me libertando das amarras e das garras do pecado. Então, quando a gente olha esse slogan aí neopentecostal, pare de sofrer, venha para Cristo e você vai parar de sofrer, isso não é evangelho, gente. Não é evangelho. Leia o Novo Testamento. Quem prometeu vida boa ao seu povo aqui na terra foi o diabo, para aqueles que se prostrem diante dele e o adorem. Não foi Deus. Nesse mundo tereis aflições. Qual é a nossa vantagem em relação àqueles que não têm Cristo? É que a gente sabe que as aflições um dia vão terminar e vão terminar eternamente. Nunca mais elas voltarão, por causa de Jesus Cristo. Então Deus continua provando o seu amor, Paulo diz, e é a mesma mensagem que nós dizemos hoje. Quando falamos do amor de Deus que foi revelado na cruz, nós estamos dizendo para ele: olha, é a única prova que Deus deixou para nós. Então, se alguém pergunta: pastor, como é que eu sei se Deus me ama de verdade? Meu filho, olhe para a cruz. Ele foi capaz de matar o filho dele naquela cruz para ter você do lado dele eternamente. Você quer prova maior que essa? Ficar questionando o amor de Deus por causa de uma dorzinha que você sentiu, que é passageira, e você sabe que quando você partir dessa vida para o povo, nunca mais você vai sentir. Então Deus continua provando o seu amor para conosco. E nós precisamos dizer isso para as pessoas que simplesmente estão se deixando levar por uma caricatura de cristianismo que foi produzida pela mente corrompida humana e não pelos ensinamentos das Escrituras Sagradas. Nós temos um relacionamento com Deus. Está doendo, corre para Ele. A porta do céu está aberta para nós o tempo todo, pelo novo e vivo caminho, pelo sangue de Jesus, nosso eterno sumo sacerdote. Então, Paulo ele vai dizer aqui que nós temos paz com Deus, não é porque nós viramos escoteiros gospel, gente, viramos gente boazinha. Nós temos paz com Deus por intermédio de Jesus Cristo. Deus nos tornou aceitáveis por causa de Jesus Cristo. Então agora, eu e você somos amigos de Deus. Deus nunca foi nosso inimigo. Se você ler as Escrituras, você vai descobrir que somente naqueles casos em que Deus levanta a sua mão poderosa, Ele é chamado do Senhor dos Exércitos, e Ele vai e luta contra aqueles que estão fazendo o seu povo sofrer, que você vê Deus ser chamado de inimigo de um povo. Porque esse povo está lutando contra o povo de Deus, contra o reino de Deus. Mas em relação aos seres humanos e à humanidade, é o ser humano que é inimigo. Porque quem produziu e construiu a barreira de separação fomos nós e não Deus. E a barreira ficou tão grande, e o muro ficou tão alto que a gente não podia mais pular. E Deus coloca a sua mão poderosa e nos tira de lá, e traz para o seu lado, e traz para o seu reino, matando o seu filho naquela cruz. Então, Deus continua provando o seu amor para conosco, e Ele vai dizer que a morte de Cristo não apenas nos aproximou de Deus, ela nos aproximou de Deus de maneira definitiva, gente.
definitiva. Não devemos deixar o diabo plantar na nossa mente aquela paranoia de que a qualquer momento Deus vai virar as costas para nós, vai nos abandonar e nós vamos perder a nossa salvação. Esse tipo de ideia não cabe. Imagine, Hebreus 9, 27 e 28, o escritor vai dizer que ao homem está ordenado morrer uma só vez, depois disso vem o juízo. E depois que ele diz isso, ele vai dizer que Cristo vai voltar segunda vez sem pecado, para os que o aguardam para a salvação. Mas espera aí, ele pecou na primeira vez? Não. Só que o salário do pecado ele recebeu. De que pecado ele recebeu o salário, já que ele não pecou? Do meu, do seu e de todos aqueles que creram nele. E aí o que acontece? Quando ele vier a segunda vez, a expressão sem pecado está nos lembrando que o sacrifício dele foi tão poderoso que simplesmente solucionou o nosso problema de vez. Então eu e você, até o dia da vinda de Cristo, ou até o dia da nossa partida, não devemos ficar nutrindo aquele sentimento de que de alguma maneira Deus vai se virar contra mim, vai virar meu inimigo de novo. Eu falo isso como pastor porque eu tenho que aconselhar pessoas, crentes que já estão há muito tempo na igreja e de uma hora para outra, por causa de sofrimento que Deus usa para santificar a nossa vida, fica dizendo: pastor, eu tenho a sensação que eu estou devendo alguma conta para Deus. Gente, a Bíblia diz que é nosso escrito de dívida, ou aquela nota promissória que os nossos pecados geraram diante de Deus, foi cravada na cruz. E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, apagou tudo. Apagou tudo. Eu não me canso a gente não sabe se foi verdade, mas por aquilo que a gente estuda sobre Lutero, parece até que dá para a gente desconfiar que foi quando ele estava lá na torre, naquela crise dele, aquelas lutas e conflitos por causa do pecado. O diabo aparece para ele e diz: você dizendo que vai para o céu, você é um pecador. E o diabo veio com um pergaminho, saiu abrindo com tudo que o Lutero, com a lista dos pecados que Lutero havia cometido, e ele vai lendo, quando termina o pergaminho, o Lutero olha para ele e diz: você está certo, eu cometi todos esses pecados, mas Satanás, você só esqueceu de escrever uma coisa nessa lista: o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, me purificou de tudo. Então, Paulo diz que é essa relação de paz com Deus que me foi dada por intermédio de Jesus Cristo, como ele diz aqui no versículo 1, por nosso Senhor Jesus Cristo, ela é permanente. Ele vai dizer que esse relacionamento nós vamos desfrutar de maneira permanente. Ele diz: pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça na qual estamos firmes. Ou seja, a figura aqui é muito conhecida. A gente sempre usa o mesmo exemplo porque ele dá para entender muito bem. Rainha Esther. Amã faz o rei assinar um edito ordenando que todos os judeus que habitavam no reino fossem mortos. Mardoqueu, ou Mordecai, dependendo da tradução que você pegar, ele, tio de Esther, vai lá e diz para ela: olha, quem sabe para isso Deus não te pôs como rainha? Vai lá e intercede pelo teu povo diante do rei, porque você acha que você vai escapar? Você é judia também, se vai matar os judeus de lá, vai matar você também. Só que tinha um problema naquela época com relação a se entrar na presença do rei. Para entrar na presença do rei, era preciso ter autorização dele, ou haver sido chamado por ele. Quem entrasse na presença do rei sem ser chamado, morreria. Daí você entende o contexto, quando a Esther chega na porta, na sala do trono do rei, o soldado vem para o lado dela. Por quê? Porque se alguém fizesse isso, o soldado vinha e matava a pessoa, porque ele entrou na presença do rei, na sala do trono, sem ser chamado. Havia uma exceção. Se na hora que a pessoa entrasse, o soldado partisse para matá-la, o rei pegasse o seu cetro e estendesse para a pessoa, o soldado voltava para esse lugar e agora a pessoa estava livre. Foi isso que Cristo fez comigo e com você. E com todos aqueles que vieram a crer nele. Antes de Cristo, por causa do pecado, não poderíamos pensar em comunhão com Deus Santo, porque se expor à presença do Rei Santo carregado de pecado era pedir para morrer. Mas agora, por intermédio de Cristo, o cetro está estendido e eu e você podemos viver continuamente tendo acesso à presença dele sempre que nós precisarmos.
E aí nós nos lembramos, Deus permitiu que a gente sofresse, lembre-se que nós podemos lançar sobre Ele toda a nossa ansiedade e podemos apresentar através da oração e súplica todas as nossas necessidades. Nós temos um refúgio que é o Senhor. Ele avisou que a gente ia ter aflição, mas é aquele que nos conforta, como Paulo diz em 2 Coríntios capítulo 1, verso 3, e nos consola em toda a nossa angústia, em toda a nossa tribulação, com um propósito, para que nós possamos consolar aqueles que estão em alguma tribulação com a mesma consolação que Deus nos consolou. Você estava sofrendo, mas a fé fez com que você conseguisse caminhar bem no sofrimento, porque você sabia que Deus estava com você. E aí depois que você passa bem pelo sofrimento, você encontra alguém sofrendo e diz, olha, se você se agarrar com Deus, se você se achegar a Deus, se você caminhar com Deus, você vai encontrar forças para suportar e permanecer firme até que esse sofrimento passe. Você vai contar a sua experiência e ele vai ver o Deus poderoso que você serve. Então Paulo diz aqui que essa nova relação de amizade é permanente a ponto de nós podermos nos relacionar com ele diretamente. Enquanto as religiões pregam um relacionamento com Deus por tabela, catolicismo com santo, espírita com guia, ou seja lá o que for, as outras religiões, através de Jesus Cristo, aquele que está sentado no trono à destra de Deus, nós podemos ir diretamente a Deus, temos essa liberdade, Deus é nosso amigo. Então aqui Paulo diz que eu agora tenho paz com Deus, a barreira foi separada, agora eu tenho livre acesso, posso me relacionar com o meu Criador, e todas as vezes que eu precisar dele, eu posso ir diretamente a ele. E aí talvez você perguntasse, mas Paulo, até quando? Paulo vai dizer, até o dia em que o seu Filho virá nos buscar, até o dia em que o sinal do Filho do Homem aparecer, vindo para buscar aqueles, pensando em Hebreus 9:28, que o aguardam para a salvação. Ou seja, ele vai dizer que, pelo qual também temos livre acesso à entrada pela fé a essa graça, na qual estamos firmes, e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Ou seja, a obra de Cristo foi tão poderosa, que eu e você não apenas podemos ter essa certeza agora, não apenas podemos ter essa certeza para o futuro, mas agora, aqui, nessa noite, nós podemos ter essa certeza para a eternidade. Para a eternidade. Deus agora é nosso amigo. E nós somos amigos dele. E somos amigos inseparáveis. Por que motivo? Porque essa amizade foi estabelecida por causa do nosso Senhor Jesus Cristo. Tudo é por causa dele. Se você ler até o final, o 11, sempre que ele promulga uma bênção, mais adiante ele vai dizer, por intermédio de Jesus Cristo, é por causa de Jesus Cristo, é por causa de Jesus Cristo, é por causa de Jesus Cristo. É por isso que a gente está seguro. Quando dizemos que somos salvos, é por causa de Jesus Cristo. Quando dizemos que estamos preparados para a caminhada, é por causa de Jesus Cristo. Quando dizemos que nós vamos entrar no reino de Deus e vamos herdar a vida eterna, não é porque nós somos melhores que os outros, mas é por causa de Jesus Cristo. E até esse dia chegar, lembrando de Filipenses 1:6, o Deus que começou a boa obra em nós, ele vai completá-la até o dia de Cristo. A partir da paz com Deus, ele começa a restaurar a nossa vida e a refazer o estrago que o pecado tinha feito, fazendo com que as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a luz agora sejam vistas em nós. Por isso que quando uma pessoa se converte, o povo já diz, o que foi que houve com ela? O que foi que houve com ela? Não é mais a mesma pessoa. Essa pessoa está mudada. Mas não foi ela que se mudou. O Deus que a salvou começou uma boa obra. E ele vai entregá-la perfeita no dia em que ela encontrar definitivamente com o seu Salvador. Se eu creio nisso, se você crê nisso, então todas essas bênçãos são nossas. E pensando no capítulo 8, verso 37 em diante, quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, angústia, perseguição, fome ou nudez, perigo ou espada? Porque eu estou bem certo que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principados, nem coisas do presente, nem do porvir, nem poderes, nem alturas ou profundidades, e nem qualquer outra criatura poderá nos afastar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nada. Se fomos conquistados por Ele, se fomos atraídos por Ele,
Se fomos justificados por Ele, se fomos salvos por Ele, nada, absolutamente nada, vai nos impedir de entrar nas portas celestiais para habitar com o nosso Deus eternamente. É isso que Ele diz quando diz: e nos gloriamos na esperança da glória. Ou seja, estamos vivendo aqui em 2018. Vai que Cristo volta em 3000, não tem problema. Nós vamos entrar nas portas dos céus, nós vamos entrar nas portas do reino de Deus e vamos habitar com o nosso Deus, não importando se Ele vem em 3000, 4000, 5000, ou seja lá quando for, nós vamos estar no meio daquele povo que vai adentrar as portas do reino de Deus em glória para habitar com o nosso Criador eternamente, por causa de Jesus Cristo. Curva a sua cabeça, pense nisso. Até chegarmos lá, temos um caminho meio difícil. Paulo vai dizer que se gloria também nos sofrimentos. E ele diz que Deus usa os sofrimentos dessa vida para produzir virtudes espirituais na nossa vida. Faz parte do propósito. Daí você entende porque Tiago diz: se você está passando por várias tribulações, fique feliz. Quanto mais tribulação, mais feliz. Porque Deus está transformando a tua vida, para que você glorifique o nome dele com as boas obras e para que você esteja pronto para servi-lo cada vez mais. Mas uma coisa nós sabemos: só podemos enxergar as coisas dessa maneira se e somente se nós tivermos compreendido o que de verdade Jesus Cristo fez por nós e os benefícios que nos foram dados definitivamente por essa obra. Aí sim, estamos no propósito, estamos no plano, estamos na carreira que vai findar quando Ele voltar. Por isso, curva a sua cabeça, vamos orar ao Senhor. Pastor Silvano.